Jesus vive, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Reverendíssimos sacerdotes, concelebrantes, excelentíssima senhora prefeita de Porto Seguro, irmãos e irmãs que vieram de tantas cidades da Bahia, do Espírito Santo, tem de Sergipe também, Bahia, Sergipe, não. Que na linguagem da CNBB, Bahia, Sergipe, Nordeste 3. Então, quando diz a igreja do Nordeste 3 está reunida, significa Bahia e Sergipe. Bem-vindos mais uma vez à nossa querida Porto Seguro. Quanta gente prepara as malas para vir a Porto Seguro. Faz pacotes, fica semanas, retornam. Que é uma cidade poética, desde criança a gente aprende na história. Aqui chegaram os portugueses, Eduardo Cabral, primeira missa. Então, a gente fica imaginando como é o primeiro lugar do Brasil. E graças a Deus chega gente muito turista. E hoje os senhores e as senhoras chegaram não como turista, mas como discípulos missionários de Jesus Cristo. Ao nosso lado tem a cruz réplica da primeira missa do Brasil. Foi colocada no altar faz mais de 500 anos, 509 anos. Conserva-se até hoje na paróquia Sagrada Família, lá em Coroa Vermelha. Para dizer, somos herdeiros dessa presença portuguesa. Os historiadores dizem que eles levaram o nosso ouro para o Brasil, tantas coisas. Mas eles nos deixaram uma grande riqueza. Nos deixaram a Eucaristia. Aqui foi celebrada a primeira missa. Nos deixaram o símbolo da cruz, da redenção de Jesus para nós. Aqui anunciaram o Evangelho pela primeira vez. Nos deixaram a mãe de Jesus, primeira estátua cristã católica a chegar foi a imagem de Nossa Senhora, sob o título Nossa Senhora da Esperança. Então nos deixaram essa herança da fé. E nos deixaram a língua, de norte a sul falamos a mesma língua. Somos um povo muito cordial. Acolhemos os estrangeiros como irmãos. Que isto é bíblico, acolhei os estrangeiros. Acho que é o único povo que se esforça para compreender quem chega. E por sermos herança, herdeiros dessa beleza do Evangelho, aqui também podemos trilhar nos passos dos primeiros missionários. Aqui está o Morro da Glória, onde foi cantado pela primeira vez no Brasil o hino do Glória, que era período de Páscoa. E tem a marca maior, o primeiro santuário mariano do Brasil. Santuário Nossa Senhora da Ajuda, que celebramos este ano 470 anos. Veja, quanta herança da fé. E nesses 509 anos proclamamos essas mesmas maravilhas de Deus, do qual somos herdeiros e estamos aqui hoje. Vamos caminhar nos passos dos primeiros missionários. Vamos ter a alegria de Frei Henrique, de José da Anchieta e tantos outros que passaram por aqui. Quando chegaram, não tinha os hotéis que tem hoje. Não tinha os ônibus bonitos e avião.
não tinha navios luxuosos. E vieram de um grupo que tem a intenção de levar ouro. E eles vieram com a intenção de nos dar o ouro. Onde está o teu tesouro, está teu coração. Eles traziam o grande tesouro para enriquecer a humanidade. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, do qual hoje nos congregamos em seu nome. E neste primeiro dia, nesta abertura, pensei o que dizer, como dizer. Lembrei-me que no dia 25 de março do passado, o Santo Padre, o Papa, nos deu um documentozinho chamado Exortação Apostólica Pós-Sinodal, com o título Christus Vivit, ou seja, Cristo vive. Foi logo após o Sino da Juventude. Foi dirigido a todos os jovens. O anúncio fundamental da fé cristã. E esse mesmo anúncio, que é o ponto fundamental da fé cristã, não foi só para os jovens, mas se olharmos, serve para todos nós. Eu gostaria de usar as mesmas palavras do Papa, que só são 4 palavrinhas, que dá toda a alegria da nossa fé, que é o fundamento da fé cristã. Qual é o primeiro fundamento da nossa fé cristã? A certeza que Deus me ama. É o fundamento primeiro da nossa fé cristã. A certeza que Deus me ama. Está no Evangelho de São João, lá no capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para nos salvar. Olha a beleza da nossa fé. A certeza que Deus me ama. É o fundamento da nossa fé. E essa certeza é tanta que devemos ser possuidores, que ao amanhecer o dia, ao lavar o rosto, ao pentear o cabelo, vamos contemplar nossa face no espelho. E se eu me perguntar quem eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus é tão bom para comigo que botou o rosto dele no meu rosto. É o fundamento da nossa fé. Na filosofia da estética, quer definir o que é o belo. Entre todos os filósofos, está em Tomás de Aquino, que diz: o que é o belo? É aquilo que agrada à vista. Logo, não pode ser os olhos que não sabem contemplar a beleza, achar feio. Deus não fez nada feio. E o povo, na sua simplicidade, quando não tinha tanto shopping, era nas feiras livres, popular, que vendia muita chita no meio da feira, o povo dizia: gente é como chita. Uns acham feio, outros acham bonito. Para lembrar isto. Então, o fundamento primeiro da nossa fé é a certeza: Deus me ama. Se eu tenho esta plena convicção que Deus me ama, eu posso dizer para o meu vizinho, dizer para quem convive comigo, a quem encontrar: meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Quantas vezes nos falta essa coragem de dizer ao outro: Deus te ama, porque me falta a alegria da certeza que Deus me ama. Quem tem essa convicção que é amado por Deus, levanta a mão e grite: Deus me ama. Agora diga para seu vizinho: Deus te ama.
que não seja só exercício agora, mas seja a convicção. É o primeiro ponto da nossa fé. Deus me ama. Se eu tenho essa convicção, eu tenho alegria de dizer para o outro. E quantas pessoas estão esperando esse anúncio? Essa certeza. Quantas pessoas estão lá embaixo? Quantas pessoas sem alegria da vida? E quando se vai fazer análise, busca uma clínica, graças a Deus que tem psicólogo, psiquiatra e mais alguns que cuidam da cabeça. Quando se vai olhar, depois de uma análise, de umas conversas, o que é que descobre? Não me sinto amado. Vai reclamar que o pai, a mãe, o marido, a mulher, tarará, não gosta de mim, não se sente amado. E quando eu tenho a convicção que Deus me ama, é tão bonito lá no livro do profeta Isaías. Isaías 49, versículo 15 e diante. Ele, para dizer que nos ama tanto, chega a comparar o seu amor acima do amor de mãe. O que é que o profeta vai nos dizer? Ainda que uma mãe, após as dores do parto, rejeite o seu filho, abandone, lembra-te, eu jamais te abandonarei, eu jamais te esquecerei. Para ver quanto Deus me ama, quanto Deus te ama. Bota o seu amor acima do amor de uma mãe. Deus me ama. Esse é o fundamento da nossa fé primeira. E qual é o segundo ponto fundamental da minha fé cristã? A certeza que Cristo me salva. Às vezes tenho muita tristeza quando eu vejo um cristão que é batizado, pede batismo para os filhos, diz: não tenho certeza que você é salvo. Não porque eu mereça, mas que Deus é bom, me salva. Não confiar na misericórdia de Deus. Segundo ponto, a certeza que Cristo me salva. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E quando olhamos para o madeiro da cruz, não é para contemplar um Deus morto, mas para contemplar um Deus que se fez homem e na cruz morreu por nós. Não é para contemplar um Deus morto pendurado, mas provar um amor de um Deus por nós. E quando eu olho para o madeiro da cruz, eu sinto quanto eu tenho um valor. Qual é o valor do meu resgate? Quanto custou o meu resgate? A morte de Deus que se fez homem e morreu na cruz para me salvar. O preço da minha dignidade é o sangue redentor de Jesus. É que devemos ter alegria. Sou salvo em Cristo. Cristo me salva. Se eu tenho esta convicção, tenho essa certeza, não porque eu mereço, mas porque Deus é bom. Sabia que jamais poderia chegar lá, mas Ele assumiu as minhas dores, a minha tristeza, o meu pecado, perdoou. Devo agora cooperar com a graça de Deus. Hoje o apóstolo Paulo nos relembra: o bem que eu quero fazer não consigo. O mal que eu nunca desejei, às vezes faço. Para mostrar que somos frágeis. Que sozinhos jamais chegaremos lá. Mas Ele tornou-se o caminho para nos levar a Deus. Ele veio até nós para levar todos nós até Deus. É o segundo ponto da nossa fé. Alegria de dizer diariamente: Deus me salva.
Jesus me salva. Sou salvo em Cristo. E se eu tenho esta convicção, se eu tenho esta alegria, eu digo também para o outro, digo para o meu vizinho, digo para os meus conhecidos: Jesus te salva. Veja, meus irmãos, se eu não tenho essa convicção, como é que eu posso passar para o outro? Se eu não tenho esta alegria, como é que eu posso passar essa alegria? Eis que o apóstolo Paulo vai nos dizer: não pode ser triste o coração que ama Cristo. Então, se eu não tenho essa alegria, como eu posso passar a alegria da salvação para o outro? Então, meus irmãos e irmãs, quem tem esta convicção que é salvo em Cristo, levantemos as mãos e possamos gritar: Cristo me salva. Sou salvo em Cristo. Diga para o seu vizinho, a sua vizinha: Cristo te salva. Olha, esse exercício depois vai fazer não só aqui, Veja, meus irmãos, a beleza, o segundo ponto da nossa fé. E é fácil de decorar. Diariamente, viver com esta alegria. Eu não mereço tanto amor da parte de Deus. Não merecia tanto carinho de Jesus dar a vida por mim. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelo seu amigo. Cada vez que eu olho para o crucifixo, sempre diz: Jesus, obrigado pela sua amizade. Confia em alguém que não presta como eu, e o Senhor deu a vida para me salvar, porque me quer bem. Esta alegria nos leva a lavar o outro. E qual é o terceiro ponto da nossa fé cristã? Terceiro ponto fundamental da nossa fé. Ele vive. Esta é a ponto fundamental. Jesus vive. Este é o terceiro ponto fundamental da nossa fé. De madrugada, as mulheres foram ao túmulo. E o que é que elas escutam daquele homem que elas achavam que era o jardineiro, é o próprio Senhor ressuscitado? Por que procura entre os mortos aquele que vive? E o apóstolo Paulo chega a nos dizer: se Jesus não tivesse ressuscitado, vazia era a nossa fé. Não adiantaria crer, seria um defunto qualquer. Aí nós temos o argumento, hoje está na moda. Em cada esquina que nós temos bairro, que às vezes o culto de uma igreja atrapalha o outro. Cada nome, até sapatinho de fogo tem. E do requeté, sapatinho de fogo, agora já não sei lá tanto. Não é mais, até a eclesiologia acabaram. A igreja dele, aí faz, qual é a igreja verdadeira? Muitos fundadores estão vivos, mas aquelas que no túmulo aqui não jaz. Os restos mortais de John Smith, de White e tantos outros. Mas em Jerusalém tem um túmulo onde botaram Jesus. Mas lá está escrito, aqui tem os restos mortais de Jesus. Aqui jaz Jesus. O que é que está escrito? Ressuscitou. Está vivo. É o Senhor. Eis que eu comecei vos saudando. Jesus vive, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na perseguição francesa, Napoleão perseguiu tanto a igreja. Uma parte foi boa que se espalharam por toda parte. Os religiosos matou freira, padre, fecharam hospital, colégios. Queria acabar a fé cristã. E cada dia aumentava o número dos cristãos. Não tinham medo. Como há poucos dias viu na televisão, no Oriente. Só porque era cristão, mandava cortar o pescoço. E não tinham medo. Cada dia aumenta o número. E alguém perguntou: o que é que esse povo tem que não tem medo da morte? Quanto mais é perseguido, mais eles se levantam.
ficam mais vivos, aumenta o número. E alguém diz: Senhor Napoleão, este povo é invencível. Eles acreditam em um túmulo vazio. Eles acreditam em um túmulo vazio. Ou seja, eles acreditam que no túmulo não tem os restos mortais de Jesus, mas Jesus vive. É o vitorioso, é o Senhor ressuscitado. Aí está a força da igreja, a força do cristão. E alguém disse para ele: mas se o problema não é religião, funde uma. Funde também a igreja, uma religião aqui na França, pronto, o senhor é o chefe e acabou. E o que é que Napoleão responde? Para se fundar a igreja é necessário duas coisas. Uma eu não quero que aconteça comigo, e a outra eu não tenho força para realizar. E alguém para e interroga: mas como? O imperador é o Senhor, quase onipotente como Deus, pode fazer tudo e não pode fazer isso? Ele diz: sim, não posso. Para fundar uma igreja tem que morrer na cruz. Isso eu não quero que aconteça comigo. E o segundo passo é ressuscitar. Eu sei que não vou, então fico quieto. Deixa ele sair. Para mostrar isso, meus irmãos, a força da nossa fé está na vitória de Cristo sobre a morte. Que chega o apóstolo Paulo a dizer: ó morte, onde está a tua vitória? E às vezes a gente diz: só não tem jeito para a morte. Quem já não escutou isso? Não é assim? Mas para nós cristãos, até para a morte tem jeito. Nós temos a ressurreição. Não ficamos germe pelo germe. Não é reservado a nós 7 palmos somente. É nos reservado a vida em Deus. É reservado a alegria da vida. Ele vive. Quem tem essa convicção que Jesus vive é o Senhor. Diga para o seu irmão: meu irmão, minha irmã, Jesus vive, é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, e o quarto ponto da nossa fé, qual é? Primeiro, certeza que Deus me ama, e eu dizer para o outro: Deus te ama. Segundo, a certeza que Jesus me salva, que me dá alegria para eu dizer para o outro: Cristo te salva. Terceiro, a alegria da vitória sobre a morte. Jesus vive. E qual é o quarto ponto fundamental da nossa fé? O Espírito Santo que dá vida. O Espírito Santo que dá vida. A igreja é dirigida não pela sabedoria de nós homens e mulheres. A igreja é dirigida pelo amor trinitário do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou, Pai, mas não vos deixo órfãos. Eu vou, Pai, não vos deixo órfãos, vos mandarei o Espírito Santo Paráclito, o Consolador, o vosso advogado, e este fará vocês compreender melhor tudo quanto ensinei. Aí está, meus irmãos, a sabedoria da nossa fé. É triste quando deixamos de acreditar na promessa de Jesus, e agora nós temos tantos videntes, que vê Nossa Senhora, que fala com ela, com todo o respeito, mas uma Nossa Senhora que manda as notícias um pouco diferente do que Jesus falou. Eu vos darei o Espírito Santo Paráclito, e esse iluminará o caminho. E uma Nossa Senhora só que faz medo. Uma Nossa Senhora que só vê agora miséria, tempestade, não o amor de Deus.
E nós muitas vezes acreditamos nisso e não nessa promessa, o Espírito Santo da vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja está perdendo gente, a igreja está... Nosso Senhor é dele. É nosso Senhor que ilumina. Porque da igreja antiga era assim, mas o Espírito Santo é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje e será de sempre. Porque antigamente era assim, o Espírito Santo suscitou aquela comunidade daquele jeito de proclamar a fé. Hoje o Espírito Santo coloca na igreja caminhos novos para mostrar o rosto de um Deus, de ontem, de hoje e de sempre é o mesmo. Ele que ilumina, Ele que esclarece. Veja, meus irmãos e irmãs, quando a liturgia estava um pouco tíbia, com essa mudança de tantas coisas, muitos cochilando, o que é que Deus suscita na igreja? Um movimento da renovação carismática para mostrar o Espírito Santo vivo. É ou não é obra do Espírito Santo? É o Espírito Santo que falou ontem que não tinha carismático, que ele não existia. Existia, apresentava o poder e a glória do seu santo nome de outra maneira. Aí está como ele é presença, ele dirige, ele renova, ele faz vida. É importante descobrir a hora de Deus. O que o Espírito quer falar, o que ele nos diz. Só que muitas vezes tampamos os ouvidos para não ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo, para proclamar o meu eu, do jeito que eu quero. Aí vamos distinguir. Estar aberto. E às vezes a gente que coloca está a serviço do reino, pode chegar no céu mais atrasado. Só para a gente dar um pouco de risada. Morreu no mesmo dia o padre, o vigário de uma paróquia e o motorista de ônibus coletivo da cidade. E os dois chegaram na porta do céu, São Pedro já esperava os dois. Mas em vez de abraçar o padre, abraçou primeiro o motorista. Já estava ali esperando. E mandou um motorista, um lado todo bonito, reservado. O padre disse, se o motorista foi para aí, imagina, eu não vou. Não sei sempre o rei, não fui sempre fiel. Quando ele chegou, o padre disse, padre, também está esperando, bem-vindo, olha, seu lugar é aquele, um lugar bem simples, lá jogado um pouco segunda classe na nossa visão. No céu não tem isso, só para enfeitar. E ele reclamou, mas São Pedro, eu dei minha vida por causa do Evangelho. Eu desfiz tantos propósitos existencial da minha vida por causa de Jesus, e o senhor me coloca lá de segunda? Disse, padre, o problema é que o senhor acostumou tanto com o Evangelho que o povo já não escutava. Quando eu ia celebrar, o povo cochilava na igreja, eu ficava conversando. Esse motorista poucas vezes rezou na vida, mas foi o homem dessa cidade que mais levou pessoas para Deus, porque ele dirigia tão mal o ônibus, botava tanta velocidade que em toda a curva, quando ele entrava com o povo, valei meu Deus, misericórdia, perdão dos meus pecados. Olha, converteu a cidade. Diariamente fazia as pessoas se encontrar com Deus, pedir clemência, pedir misericórdia, mais do que o Senhor. Então, não vamos acostumar com as coisas de Deus. Estejamos abertos. Qual a hora porque nós podemos acostumar, rezar desta maneira, fazer só isso, que deixamos de ser sinal da bondade de Deus. O Espírito Santo suscita. Não tenhamos medo de pessoas que andam fazendo adivinhações, de pessoas que andam fazendo profecias de tristeza. Vamos confiar na palavra de Jesus que diz, eu vos darei o Paráclito, eu estarei com vocês até a consumação do século. Não tenham medo. Eu venci, vocês comigo vencerão. Então vamos, irmãos, assumir em nossa vida esses 4 pontos.
para que possamos ter uma fé robusta, alegre, feliz, para que onde possamos estar, possamos ser sinal de Deus, ser igreja. Todo batizado é a igreja de Jesus Cristo. Estamos no mês missionário, uma igreja de saída. Onde tem um cristão, aí está a igreja. Somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. É a igreja. Então sejamos esse sinal de alegria de Deus. Testemunho de homens e mulheres que creem na vitória. Sinais de homem desse Deus de amor, que é amor em nossa vida. Sejamos homens e mulheres que testemunhem a alegria de um Deus que ama. Um Deus lento em amar, ou lento em castigar e veloz para amar. Essa deve ser a nossa fé, a nossa alegria. Vamos, assim, meus irmãos e irmãs, renovar a nossa fé nesses 4 pontos, nesse encontro, nesse grande congresso. Se esse congresso me ajudar a redescobrir essa grande certeza, foi válido. Subimos de fato a Jerusalém. Vamos voltar cheio de Deus e distribuindo Deus a quem está lá. Então, possamos dizer junto: Deus me ama. Deus te ama. Jesus me salva. Jesus te salva. Com mais alegria: Jesus vive. O Espírito Santo nos governa, nos ilumina, nos dá vida nova. Amém.